Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar nosso estudo de frações e vamos começar estudando as frações equivalentes. A princípio, nós vamos fazer logo um exercício, logo de cara, um exercício bem simples. Eu quero que vocês representem essas figuras aqui através de frações, tá certo? Se vocês quiserem, pode dar uma pausa no vídeo, responder no caderno e daqui a pouco confere se os resultados estão corretos. Vamos lá? Bom, essa primeira fração está dividida em duas partes, né? Então, tem uma pintada em duas. A fração é 1/2. A segunda figura nós temos 4 partes e 2 pintadas. Então, são 2 em 4, 2/4. A terceira nós temos 8 partes e 4 pintadas. Então, temos 4/8. E, por fim, nós temos outra parte aqui que tem um monte de partes, mas vocês podem contar com calma aí que são 16. Dessas 16 temos 8 pintadas, então 8/16. Beleza? Bom, exercício bem tranquilo, né? Só observar a quantidade pintada no numerador e o total no denominador. Mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Se vocês repararem as figuras, a parte pintada ela é a mesma quantidade em todas as figuras. Vocês conseguem observar isso? Todas elas possuem a mesma parte. É como se fosse a metade da figura era do mesmo tamanho nos 4 exemplos. Ela foi dividida em partes diferentes, porém, a parte que ficou pintada, mesmo em partes diferentes, é a mesma. Então, nessa representação, nós temos várias frações diferentes, porém que representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, nós dizemos que essas frações são equivalentes. Beleza? Então, que fique claro que não existe uma única fração para representar uma quantidade. Só nesse exemplo aqui nós vimos 4 frações, existem infinitas outras frações que podem representar a mesma quantidade. E nesse caso, professor, qual a fração ideal, digamos assim, para representar? A melhor fração a ser trabalhada é sempre a que possui os menores valores. Nesse caso seria a primeira aqui, tá? 1/2. Essa fração ela é chamada de irredutível, tá certo? Irredutível vem de reduzir a quantidade. Nós temos numeradores e denominadores com valores bem elevados e todas elas podem ser representadas por valores bem menores, que seriam o 1 e o 2, tá certo? Memorize esse nome, irredutível, porque esse nome é bem utilizado em próximos conteúdos, beleza? Tranquilo, né? Vamos a algumas aplicações das frações equivalentes por meio de exemplos. Aqui eu coloquei para vocês determinarem os valores dos corações. Eu adoro o coração, né? Vocês já sabem. Então, como é que fica? Completa as frações para que sejam equivalentes. Então, o coração aí, nesse caso, vai ser o valor que faz com que a fração seja equivalente. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos observar a relação entre a informação que a gente tem. Eu tenho 5 e o 15 aqui. Eu consigo perceber que o 15 dá para dividir pelo 5. E é essa a ideia que vocês vão sempre fazer, tá? 15 dividido para 5 dá 3. Isso quer dizer que 5 vezes 3, obviamente, dá 15. Se você faz uma multiplicação para chegar a um valor no denominador, essa mesma multiplicação deve ser feita no numerador. Ou seja, se você quer determinar a fração equivalente, você vai multiplicar ou dividir, seja lá qual for a necessidade, sempre pelo mesmo valor, tanto no denominador quanto no numerador. Ou seja, tanto em cima quanto embaixo. Então, se aqui eu faço 5 vezes 3 para obter o 15, eu tenho que fazer também 2 vezes 3 para obter o valor do coração. Ficou fácil. O coração vai ser igual a 6. Tranquilo? Então, essa é a técnica para se determinar frações equivalentes ou um valor desconhecido, tá? Basta escolher um valor aleatório, multiplicar ou dividir, tanto o numerador quanto o denominador. Nessa letra B, olha o que nós temos. 40 e o 8. Eu sei que o 40 dá para dividir por 8. Quando eu divido 40 por 8, dá 5. Ou seja, 8 vezes 5 vai dar 40. Então,
o procedimento que eu fiz aqui em cima para obter a equivalência, eu também tenho que fazer aqui embaixo. Multiplicar o 10 pelo 5. E 10 vezes 5 vai dar 50. Valor do coração. Tranquilo, minha gente? Então, espero que sim, tá? A ideia desse exemplo é só essa. Qualquer dúvida, pausa o vídeo e assiste novamente. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Eu quero que vocês verifiquem se as funções abaixo, se as frações, perdão, abaixo são equivalentes. E para verificar a equivalência é bem simples também, tá? Aquela mesma ideia, ó. 12, sempre pega o maior e divide pelo menor, para ter ideia, tá? 12 dividido para 4 dá 3. Eu coloquei essa seta já para mostrar o sentido que eu estou fazendo a conta, tá? Do maior para o menor. Então, quando eu dividi o 12 por 4, deu 3. Se eu dividir o 15 por 5, o que vai acontecer? Vai dar 3 também. Então, quando nós fazemos a divisão dos maiores pelos menores e o resultado de ambas as divisões é igual, significa que as frações são sim equivalentes. Se os resultados forem diferentes, professor, não são equivalentes. Certo? Vamos testar aqui a letra B? Eu tenho 24 e 3. Então, eu vou fazer a divisão de 24 por 3. Vai dar 8. Então, se o resultado da divisão de 42 por 6 também der 8, elas são equivalentes. Caso contrário, não são. E nesse caso, vai dar errado mesmo, né? 42 dividido para 6 dá 7. Então, como o resultado da divisão de numerador e denominador, tá? Sempre separado. Numerador com numerador, denominador com denominador. Se os resultados dessas divisões derem diferentes, significa que as frações não são equivalentes. Beleza? Só isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, eu volto o vídeo, tá? Vamos para um último assunto hoje, que é a simplificação de frações. Deixa eu até mudar a cor da caneta aqui. Bom, eu tinha falado dessa palavrinha aqui, ó, irredutível. Irredutível significa a fração equivalente com os menores valores possíveis. Então, quando nós temos frações com valores um pouco elevados, como o caso dos nossos exemplos aqui, nós podemos reduzi-las e a forma de deixar na forma menor, na forma irredutível, é fazendo uma simplificação. E essa simplificação parte por dividir, tá? Nesse caso é sempre divisão, tá, minha gente? Tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo valor. Aí vai dar uma dica para vocês, em alguns casos aqui, que pode ajudar, tá? E a primeira dica que eu dou é a seguinte: se o denominador, que é o maior geralmente, for um número divisível pelo numerador, ou seja, tudo de baixo dá para dividir pelo de cima, você vai dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse valor. Como 9 dá para dividir por 3, ótimo, todo mundo divide por 3. Então, como é que fica o resultado aqui? Ó? 3 dividido por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. Essa fração é irredutível, professor? Sim, porque o menor valor que a gente vai trabalhar para a representação de uma fração é 1. Então, uma parte em 3 é uma forma irredutível da fração 3 números. Todas as outras vão ser feitas a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. 30 não dá para dividir por 12, beleza. Mas aí o que é que vocês vão fazer nesse caso? Vocês vão sempre trabalhar a ideia de números primos. Para quem não está lembrado dos números primos, ó, vou colocar aqui, ó, números primos. 2, 3, 5, 7 e tem infinitos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no livro que tem essa informação também. Então vamos sempre fazer isso, ó, tenta por 2, não deu por 2 vai por 3, não deu por 3 vai por 5 e assim por diante, tá? Então vamos lá, ó. 12 por 2 por 2. Dá para dividir? Dá sim, ó. 12 dividido para 2 dá 6 e 30 dividido por 2 dá 15. Ah, professor, pode dividir por 2 de novo? Bom, o 6 pode dividir por 2, mas observe que o 15 é um número ímpar, já não divide por 2. Então, esquece o 2, vamos para o próximo, que seria o 3. Se eu dividir por 3, vai dar certo. Tanto o 6 quanto o 15 dá para dividir por 3, e os resultados vão ser 2 e 5.
2 só divide por 2. E o 5 também só divide por 5. Afinal, eles são números primos. E para quem não está lembrado, os números primos só dividem por 1 e por eles mesmos. Então, se você tem números irredutíveis, tanto no numerador quanto no denominador, significa que a fração está na sua forma irredutível. Esse é o resultado. A letra C, também eu trabalho com 2 números pares, então, obviamente, eu vou logo fazer minha divisão por 2, que é a divisão mais tranquila para se fazer, né, minha gente? Então, metade de 16, 8. Metade de 48, 24. Continua par, né? 2 de novo. E assim por diante, tá? Metade de 8, 4. Metade de 24, 12. Continua par? Por 2 de novo. E assim, não tem erro. Ó. Metade do 4, 2. Metade do 12, 6. Ainda dá por 2. Não tem problema. Vai até o fim, na raça. 2 por 2, 1. E 6 por 2, 3. Agora sim, né, minha gente? Chegou na forma irredutível, chegou no 1, não tem mais o que fazer. Só vou dar uma dica que nesse caso eu dividi, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Se você observar, eu não falei para não poder mostrar o exemplo, mas 48 dá para dividir por 16, tá? Então você poderia ter simplificado diretamente por 16 e 16 e o resultado seria 1/3. Ah, professor, mas 16 também divide por 8. 48 também. Então, essa questão fica bem particular, tá? Eu só quis mostrar que você pode fazer sempre por 2, por mais longo que fique o caminho, como você pode simplificar por um número mais elevado e encurtar o trabalho. Beleza? Isso aí fica a seu critério. E por fim, ó, 30 40avos. E antes de fazer esse cálculo todo por 2, eu vou dar logo uma dica bem bacana. Se o número, tanto do numerador quanto do denominador, for terminado com 0, eu posso fazer isso. Ó. Cancelar o 0 de cima com o 0 de baixo. E o que sobrou aqui? 3 quartos. Já é a resposta, uma vez que 3 é um número primo, só divide por ele mesmo, e o 4 é par, não divide por 3. Beleza, minha gente? Espero que vocês tenham entendido. O assunto é só esse. Qualquer dúvida, posta lá no grupo que eu vou ajudar com o maior prazer. E assistam o vídeo mais de uma vez se for necessário. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.